Quando eu comecei a acompanhar as notícias desta madrugada, confesso que precisei parar e reler as informações mais de uma vez. Não porque eram confusas, mas porque os números são simplesmente difíceis de acreditar. Enquanto o Brasil ainda estava acordado depois do Carnaval, 2 cidades de Minas Gerais viviam uma das maiores tragédias climáticas de suas histórias. Juiz de Fora e Ubá, na zona da Mata Mineira, estão submersas. E o que vou te contar agora é sério, verificado, e precisa ser entendido. Pensa comigo. Imagina que a chuva esperada para um mês inteiro caia em algumas horas. Isso já seria suficiente para causar estragos. Agora imagina quase 4 vezes essa quantidade despejada sobre uma cidade em poucos dias. É exatamente isso que aconteceu em Juiz de Fora. Segundo a Prefeitura Municipal, o volume acumulado de chuva em fevereiro de 2026 chegou a 584 milímetros, tornando este o mês mais chuvoso já registrado em toda a história do município. O recorde anterior estava guardado desde 1988, com 456 milímetros. Faz 38 anos que essa marca estava intocada. Em uma única noite, ela foi destruída. Os estragos começaram na noite de segunda-feira, 23 de fevereiro, e avançaram pela madrugada de terça. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais registrou 251 ocorrências em apenas um dia. E olha, não estamos falando de chamados simples. Estamos falando de deslizamentos de terra, desmoronamentos de residências, pessoas ilhadas dentro de suas casas e pelo menos 20 casos de soterramentos confirmados. 20 famílias, em diferentes bairros da cidade, acordaram com a terra literalmente caindo sobre elas. A Defesa Civil confirmou que ao menos 440 pessoas estão desabrigadas neste momento, espalhadas por abrigos de emergência montados às pressas pela Prefeitura. Diante da dimensão do desastre, a prefeita Margarida Salomão decretou o estado de calamidade pública na madrugada de terça-feira, 24 de fevereiro, com validade de 180 dias. As aulas foram suspensas em toda a rede municipal. Trabalhadores da prefeitura foram autorizados a trabalhar remotamente. E os bombeiros mobilizaram mais de 20 militares do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres para atuar nas buscas. A situação, segundo as autoridades, ainda não estava controlada no momento desta gravação. E para entender a dimensão do que está acontecendo em Juiz de Fora, você precisa conhecer o Rio Paraibuna. Esse rio corta a cidade e, em condições normais, é um elemento comum da paisagem urbana. Mas na noite de segunda-feira, ele transbordou. E quando um rio transborda em uma cidade, as consequências não ficam na beira da água. Elas se espalham por bairros inteiros, entram pelas portas, sobem pelos andares e transformam ruas em correntezas. O Corpo de Bombeiros registrou mais de 40 atendimentos relacionados exclusivamente ao transbordamento do Paraibuna. 40. Nos bairros Grajaú, Cerâmica, Vila Alpina, Nossa Senhora de Lourdes, Eldorado e Esplanada, os relatos são de pessoas presas sob escombros, inclusive idosos e crianças. Há registros de casas completamente cobertas de lama, de moradores que precisaram pular de um prédio para o outro para escapar e de equipes de resgate que, em alguns casos, precisaram de maquinário pesado para conseguir chegar até as vítimas. A jornalista da CNN Brasil, que cobriu a situação em loco, relatou ter visto o primeiro andar de um prédio inteiramente tomado pela lama, com moradores ainda tentando sair. Você consegue imaginar acordar às 3 da manhã com água e barro entrando pela janela do seu quarto? É exatamente essa realidade que centenas de famílias de Juiz de Fora viveram nesta madrugada. E os números refletem isso com crueza. Ao todo, foram confirmadas 22 fatalidades. 22 vidas perdidas em menos de 24 horas. Mães, pais, filhos e há desaparecidos. Pessoas que ainda não foram localizadas. Equipes trabalham sem parar enquanto este vídeo está sendo gravado. Deixa eu te mostrar o que esse volume de chuva representa em comparação. A média histórica para o mês de fevereiro em Juiz de Fora é de aproximadamente 200 milímetros, 200 e poucos. O que caiu este mês representa 270% acima dessa média, quase o triplo. Em termos práticos, é como se a natureza tivesse comprimido 3 meses de chuva em um único período. O solo não absorve esse volume, as encostas não sustentam, as ruas não escoam, e o resultado é exatamente o que estamos vendo. Agora eu preciso te contar sobre Ubá, porque o que aconteceu lá também é gravíssimo. E tem um momento específico que vai ficar gravado na memória de quem viu. Ubá fica na zona da Mata Mineira, relativamente próxima de Juiz de Fora, e foi atingida pelo mesmo sistema de chuvas intensas que devastou a região. Segundo a Prefeitura Municipal, foram acumulados 124,2 milímetros de chuva em apenas 6 horas. 6 horas. Para você ter uma ideia, é como se enchessem uma banheira cheia de água e jogassem tudo de uma vez sobre a cidade. O Ribeirão Ubá
principal curso d'água da cidade, transbordou na noite de segunda-feira. A Avenida Comendador Jacinto Soares de Souza Lima, conhecida pelos moradores como Beira Rio, ficou completamente submersa. Carros foram arrastados pela enxurrada. Moradores registraram nas redes sociais o momento em que veículos inteiros desapareciam, levados pela correnteza. Vias foram obstruídas por lama e detritos. E a Defesa Civil confirmou ao menos 6 vidas perdidas em Ubá decorrentes das chuvas, além de desaparecidos que ainda não foram contabilizados oficialmente. E então chegamos ao momento que chocou o país. Na Avenida Cristiano Roças, região central de Ubá, havia um prédio antigo que já apresentava sinais de comprometimento estrutural desde a manhã de terça-feira. Os bombeiros foram acionados por volta das 6h30 da manhã para avaliar a situação. Havia alerta de que poderia ainda haver moradores no interior do imóvel. As equipes trabalharam para verificar a estrutura. E então, horas depois, com câmeras de moradores gravando, o prédio simplesmente veio abaixo, em segundos. O barulho estrondoso do desabamento ecoou pelo centro da cidade. Pessoas que estavam próximas gritaram, correram, se desesperaram ao ver a estrutura inteira colapsar diante dos olhos. As imagens que circularam nas redes sociais mostram exatamente isso. O momento em que paredes e lajes de um prédio inteiro se transformam em entulho em questão de segundos. É um daqueles momentos que nos lembram que forças da natureza, quando concentradas, são capazes de reduzir em instantes o que levou anos para ser construído. Enquanto eu pesquisava os dados para este vídeo, preciso ser transparente com você. Há registros de vazamento de gás em uma das áreas atingidas de Ubá, o que complicou ainda mais o trabalho das equipes de resgate naquela região. Olha, depois de estudar tudo isso, de checar cada dado nas fontes oficiais e acompanhar as atualizações em tempo real, fica impossível não refletir sobre o que esses eventos nos dizem. Não é apenas uma questão de chuva forte, é uma questão de um sistema climático que está empurrando cidades para além dos seus limites. Juiz de Fora quebrou um recorde histórico de 38 anos em questão de dias. Ubá recebeu o equivalente a um mês de chuvas em apenas 6 horas. Esses não são números comuns. São alertas. E aqui vai um dado que precisa ser dito com toda a clareza. Segundo a Defesa Civil do Estado de Minas Gerais, o alerta de tempestades para a região permanecia ativo no momento desta gravação. Ou seja, a situação ainda não havia se estabilizado completamente. Novas ocorrências continuavam sendo registradas. Equipes de busca e resgate seguiam em campo, e centenas de famílias ainda dependiam de abrigos temporários para passar a noite. Para quem quiser ajudar, a Prefeitura de Ubá montou pontos de coleta de donativos. Água potável, alimentos não perecíveis, materiais de higiene e limpeza são os itens de maior necessidade. Em Juiz de Fora, a rede de solidariedade também está ativa, com pontos de coleta na Defesa Civil, no Corpo de Bombeiros, na Câmara Municipal e em todas as unidades de atenção primária à saúde da cidade. Se você puder contribuir, qualquer ajuda faz diferença. Vou continuar acompanhando de perto o desenvolvimento da situação e trarei atualizações conforme novos dados forem divulgados pelas autoridades. Se você quer entender mais sobre como as chuvas extremas se formam, por que certas cidades são mais vulneráveis a enchentes e deslizamentos, e o que a ciência diz sobre o aumento na intensidade desses eventos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Conhecimento sobre fenômenos naturais é uma das formas mais importantes de nos prepararmos para o futuro. E tragédias como essa nos lembram, da pior maneira possível, de por que esse conhecimento importa.